hermanos, buenos días. Buenos días, amén. Vamos empezar com a predicação orando, não? Vamos orar. Padre, te damos graças por esta manhã, te damos graças por tu amor, por tus misericórdias. Te damos graças, Senhor, porque podemos desfrutar de tu presença, desfrutar de tus bendições, de tu cuidado para conosco. Te damos graças porque temos a liberdade de abrir as Escrituras e poder predicá-la, poder compartilhar do Evangelho com outras pessoas. E te pedimos aí nesta manhã que abres a cada um de nós através desse texto de Marcos capítulo 1, versículos de 1 a 8. Que o Senhor, ó Deus, aplique tu santa palavra por meio de tu Espírito a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Hermanos, les invito a que abram suas Bíblias no capítulo 1 do Evangelho de Marcos e eu lerei os versículos de 1 a 8. E les invito a que acompanhem a leitura com reverência, ponendo a atenção em las Sagradas Escrituras. Versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesucristo, Hijo de Deus, como está escrito em Isaías, el profeta: e aqui eu envio mi mensajeiro delante de tu faz, el qual preparará tu caminho delante de ti. Vós, del que clama en el desierto, preparad el camino del Senhor, enderezad sus sendas. Bautizava Juan en el desierto e predicava el bautismo de arrepentimiento para perdão de pecados. E saliam a ele toda a província de Judeia e todos os de Jerusalém, e eram batizados por ele en el rio Jordão, confessando seus pecados. E Juan estava vestido de pelo de camello e tinha um cinto de cuero ao redor de seus lomos, e comia langosta e miel silvestre. E predicava dizendo: Viene tras mim el que é mais poderoso que eu, a quem não sou digno de desatar encorvado la correia de su calçado. Eu, a la verdade, os he bautizado com água, pero ele os bautizará com o Espírito Santo. Hermanos, quando abrimos o Evangelho de Marcos, nos encontramos com um livro que vai direto ao grano. Não há genealogias extensas, como encontramos em los demais evangelhos. Não há relatos detalhados da infância de Jesus. Não há prelúdios filosóficos. Marcos vai direto a lo que quer dizer. E desde a primeira linha, Marcos nos leva ao coração mesmo do assunto. No versículo 1 leemos o Evangelho de Jesucristo, el Hijo de Deus. Princípio do Evangelho de Jesucristo, Hijo de Deus. É como se um mensageiro chegara correndo a uma praça pública com o aliento entrecortado por la urgência e gritara a viva voz: Tiene que escutar isto. La notícia que cambiará o mundo ha chegado. E no mundo antigo, quando um rei estava por chegar a uma cidade, não entrava de forma imprevista e sem preparação. Antes de ele, se enviava sempre a um heraldo,
Un mensajero oficial que abría el camino y que anunciaba con autoridad: el rey viene. Preparen la ciudad, arreglen los caminos, prepárense para recibirlo. Isso é exatamente lo que Marcos hace en los primeros versículos de su evangelio. Nos presenta al heraldo, a Juan el Bautista, e nos disse com claridade que sua aparição não foi um evento improvisado, nem tampouco uma ocorrência do último momento, sino o cumprimento exato de algo que Deus havia prometido solenemente há séculos. Pero há algo mais que devemos compreender, irmãos, para captar a força de essas palavras. Marcos escreveu este evangelho para cristianos que viviam em Roma, provavelmente em las décadas de los 60, de los anos 60 del primeiro século. Eram creyentes que enfrentavam uma persecução feroz bajo o império de Nerón. E depois do grande incêndio de Roma, no ano 64 depois de Cristo, os cristianos foram convertidos en el blanco del ódio imperial. Foram culpados injustamente e executados de formas brutais. Alguns eram queimados vivos, muitos eram perseguidos como criminais comuns, pero eles estavam bajo esta persecução. E foi precisamente para essa comunidade que sofria, que temblava ante o poder de Roma, que Marcos escreveu seu evangelho. E isso é sumamente relevante porque o evangelho de Marcos anuncia não começa em um palácio de mármore, no centro do poder mundial, sino que empieza em um deserto inóspito. Marcos não empieza com um exército de soldados brilhantes, sino com um profeta que vestia pelo de camelo e se alimentava de langostas. E para aqueles cristianos perseguidos, neste entonces, em Roma, isto era uma confirmação poderosa. O sofrimento, a humildade e a aparente debilidade não contradizem o evangelho. Al contrário, estão em seu mesmo origen. Hermanos, esse sermão pode ser resumido nas seguintes palavras: o evangelho de Jesucristo não foi improvisado. Deus lo anunciou desde o Antigo Testamento e lo cumpriu mediante um mensageiro que exigiu arrependimento, pero que apontou sempre a Cristo, o Senhor infinitamente superior que bautiza com o Espírito Santo. E bajo o título, el comienzo, gracias César, Juan prepara o caminho do Senhor. Veremos 4 verdades fundamentais que o texto nos apresenta. Primeiro, que o evangelho tem um centro, Jesucristo. Segundo, que o evangelho tem um fundamento, a Escritura. Terceiro, que o evangelho tem uma exigência, o arrependimento. E quarto, que o evangelho tem uma direção. O evangelho tem uma direção, Cristo que bautiza com Espírito Santo.
Passemos então à primeira verdade que o texto nos apresenta. O centro do Evangelho é Jesucristo, o Hijo de Deus. É assim que Marco abre seu Evangelho com uma frase que contém, como em uma semilla, a essência de todo o seu mensagem. Princípio do Evangelho de Jesucristo, Hijo de Deus. Esta declaração é tão densa que os estudiosos han debatido largamente sobre sua função exata no livro. Segundo alguns comentaristas, esta primeira frase que abre o Evangelho de Marcos funciona como o título para todo o livro. Outros consideram que é o título específico de esta sessão, do versículo 1 até o versículo 13. E outros, mas ven uma conexão direta com o que sigue imediatamente, indicando que as buenas nuevas começaram historicamente com o ministério de Juan. Lo que todos coincidem é que esta frase é a puerta de entrada majestuosa do Evangelho. Todo o que Marcos escreverá em los 16 capítulos seguintes está contenido em germen nessa declaração inicial. Princípio do Evangelho de Jesucristo, Hijo de Deus. Agora vale parar um pouco para compreender a palavra Evangelho. Esta palavra, no mundo antigo, não era um término exclusivamente religioso. Se usava no contexto político e social para anunciar acontecimentos de grande importância relacionados com o imperador. O nascimento real, uma vitória militar decisiva e uma ascensão ao trono. Pero houve um tempo em que essa palavra indicava a recompensa que se lhe dava a alguém por trazer buenas nuevas em si mesma. Pero, hermanos, Marcos toma essa palavra cargada de significado imperial e lhe dá um conteúdo radicalmente distinto de lo que comumente se conhecia. O verdadeiro evangelho, a notícia que realmente importa, não vem de los palácios de Roma, sino de las aldeias de Galileia. Não anuncia as hazañas de César, sino a pessoa de Jesus. E o mais importante nesse evangelho não é primeiramente uma lista de coisas que nós devemos fazer para chegar a Deus, sino o anúncio de lo que Deus já hizo por nós em Cristo. E a parte mais vital de las buenas nuevas não é nossa obediência, sino la obra redentora de Deus. Agora, hermanos, pongan la atenção em los 3 títulos fundamentais que Marco atribui a Jesus. Nesse primeiro versículo, cada um cargado de um significado profundo. Ele é Jesus, seu nome humano que significa Jeová salva, porque Ele é quem salvará seu pueblo de seus pecados. Diz Mateus 1:21. Ele é Cristo, que é equivalente à palavra hebreia Messias, que significa ungido. Isso nos diz que Ele é o personagem esperado por siglos, aquele que foi ordenado, separado e capacitado por Deus como o profeta, sacerdote e rei.
E tudo isso definitivo para cumprir a missão de resgatar a seu povo. E finalmente, ele é Hijo de Deus. Hermanos, esse é um título de uma importância suprema que aparece repetidamente em momentos clave de todo o Evangelho e que confirma que Marcos vê a Jesus não só como um homem extraordinário ou um grande maestro, sino como Deus encarnado em el sentido trinitário mais pleno da teologia. Hermanos, antes que avancemos hacia a profecia, antes que miremos hacia o deserto, hacia a figura de Juan e o rito del bautismo, devemos detener-nos aqui um pouco. O centro absoluto do Evangelho é uma pessoa, Jesucristo, o Hijo de Deus. E todo o que sigue nesse passagem e em todo o livro de Marcos existe unicamente para sostener e demonstrar esta afirmação. E se perdemos de vista a Cristo, se o convertimos em um simples exemplo moral ou em um facilitador de milagros, perdemos o Evangelho mesmo. E havendo visto que o centro do Evangelho é Jesus, podemos passar agora à segunda verdade de esse texto. O Evangelho tem um fundamento sólido em la Escritura. Versículo 2 hasta o versículo 3. Fíjense com atenção que Marcos não disse simplesmente que o Evangelho começou de la nada, sino que lo conecta de imediato com a Escritura. Vai a dizer Marcos, no versículo 2, como está escrito em Isaías, el profeta. E isso é fundamental para a nossa fé. A venida de Jesus ao mundo não foi um acidente em la história. Não foi um evento espontâneo nascido de la casualidade. Nem foi uma ideia nova que Deus se lhe ocorreu de repente. Que a Deus se lhe ocorreu de repente. Foi um cumprimento exato de tudo o que havia sido dito a respeito de Jesus no Antigo Testamento. E durante 400 anos, o povo de Deus não havia escuchado a voz de um profeta. Hermanos, 4 siglos de silêncio, que devió parecer eterno. Pero Deus não havia olvidado suas promessas. E quando por fim decide romper esse silêncio de siglos, lo hace enviando um mensageiro, não a um grande centro urbano, não à cidade de Panamá, pero ao deserto, exatamente tal como lo havia anunciado por boca de seus profetas muito tempo atrás. E Marcos cita e combina aqui passagens do Antigo Testamento. O primeiro evoca Malaquias 3:1, donde Deus disse: "E aqui eu envio mi mensajero delante de ti, el qual preparará tu caminho." O segundo viene de Isaías 40, verso 3. "Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Senhor, enderezad sus sendas." Hermanos, em la profecia de Malaquias, Deus promete enviar seu mensageiro personal para preparar o caminho del Messias. Em la visão de Isaías, o profeta contempla uma voz que clama em la soledade del deserto.
abrindo uma calçada real para que o Senhor mesmo venga a visitar su pueblo. Marcos nos disse com autoridade, ambas promessas se cumpriram em la persona de Juan el Bautista. La primeira cita de Malaquias prepara o terreno para a segunda. E quando o oyente passa de uma cita de Malaquias a Isaías, já compreende que essa voz não é uma ideia abstrata, sino o mensageiro del Senhor em carne e huesos. E o mais surpreendente de todos é que o Senhor, cujo caminho se está preparando, não é outro, sino Jesus mesmo. Marcos aqui está identificando valentemente a Jesus como o Senhor, como Yahvé do Antigo Testamento. Isso nos recuerda, hermanos, lo que el mesmo Jesus ensinou em Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testemunho de mí. Toda a Escritura, desde Gênesis hasta el último de los profetas, apuntam hacia Cristo. E a venida de Juan não era o início de algo novo que cortava o passado, era o florescimento, o cumprimento de todo o que Deus havia plantado e prometido durante gerações. O Evangelho está fundamentado em la fidelidade histórica. É isso que Marcos está comunicando a nós, assim como comunicou em seus dias. Havendo visto que o Evangelho tem centro em Cristo e fundamento em las Escrituras, passemos agora à terceira verdade. O Evangelho tem uma exigência concreta para nós, versículos 4 a 6. Hermanos, o versículo 4 nos relata a entrada em escena del heraldo. Versículo 4 diz: bautizaba Juan en el desierto e predicava el bautismo de arrepentimiento para perdão de pecados. Notem que o texto nos descreve uma ação que se repetia dia tras dia. Juan bautizava e predicava continuamente. Aqui não é uma referência, digamos, a um evento aislado ou a uma campanha de um solo fim de semana, sino um ministério sostenido que capturou a atenção de toda a nação. Juan não era um filósofo que estava no deserto oferecendo teorias interessantes para o intelecto del pueblo. Juan Bautista era um profeta de Deus oferecendo um caminho urgente de retorno ao Criador. O contenido central de sua mensagem era o arrependimento. E essa palavra, em seu sentido mais profundo, significa um câmbio radical de mente e de coração que conduz inevitavelmente a uma transformação completa da vida. Não se trata simplesmente de sentir remordimento passageiro por haver sido descoberto em algo malo. Não é uma emoção sentimental que se desvanece ao dia seguinte. É, em essência, dar a espalda ao pecado com decisão e volver o rosto hacia Deus com esperança. Isso é o arrependimento. E Juan predicava
que este arrependimento era para perdão de pecados. Irmãos, que palavra tão hermosa e necessária, não só em aqueles dias, pero entre nós outros, perdão. E o conceito original de perdão implica mandar lejos ou quitar a carga. E nos recuerda a maravilhosa promessa do Salmo 103:12. O Salmo 103:12 diz: quanto está lejos o oriente do ocidente, isso alejar de nós nossas rebeliões. O versículo 5 de Marcos nos mostra a resposta asombrosa do povo ante este mensaje. O versículo 5 diz: e saliam a ele toda a província de Judeia e todos os de Jerusalém, e eram bautizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. Novamente, o relato nos indica que a gente não vino uma sola vez por curiosidade. A gente seguia saindo de suas casas, grupo tras grupo, como que em uma procissão constante hacia o deserto. Irmãos, imagina-te, depois de 400 anos de silêncio profético, a voz de Juan despertou a consciência da nação inteira. A gente venia em multitudes ao deserto, não à comunidade da cidade, não aos átrios do templo, sino à soledade do deserto. Irmãos, nós sabemos que o deserto é lugar pedregoso, desolado, uma vasta extensão de suelo estéril coberta de rocas partidas. Pero, neste lugar, no deserto, na austeridade, estava a voz de Deus através de Juan el Bautista. E a gente confessava seus pecados, mientras era bautizada. Mira que a confissão e o bautismo ocorriam juntos. Não eram etapas separadas, sino uma sola realidade de entrega. Confessar é estar de acordo com o veredicto de Deus sobre nossa maldade, sobre nosso pecado, e expressar o propósito firme de abandoná-la. Irmãos, este patrão de resposta lo encontramos em outras partes das Escrituras. Encontramos, por exemplo, no livro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, quando Pedro, no dia de Pentecostés, predica com o mesmo fervor, com o mesmo fuego: arrepentíos e bautize-se cada um de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdão de los pecados. O mesmo desenho de Juan que Juan estabeleceu: arrependimento, bautismo e perdão. O versículo 6 nos descreve a aparência de Juan e les invito a acompanhar a leitura e buscar visualizar a descrição. E Juan estava vestido de pelo de camelo e tinha um cinto de cuero ao redor de seus lomos, e comia langostas e miel silvestre.
Esse não é um detalhe meramente pintoresco ou decorativo para a história. É uma identificação teológica de primeira ordem. A vestimenta de Juan evoca diretamente ao profeta Elias, de quem a Escritura disse que era um homem veiudo com um cinto de cuero. Malaquias 4:5 havia prometido que Deus enviaria a Elias antes do dia do Senhor. Marcos nos mostra de forma visual e contundente que Juan é esse Elias prometido. Vamos a ver Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. E aqui eu os envio o profeta Elias antes que venga o dia de Jeová grande e terrível. A vestimenta de Juan, uma vestimenta ruda, e sua dieta extrema era um protesto vivente contra a autoindulgência, o luxo e a superficialidade religiosa de seu tempo. Sua vida falava com tanta força como suas palavras. Juan vivia com integridade lo que predicava e por isso a gente, cansada da hipocrisia, creyó em sua predicação. Hermanos, hemos visto que o Evangelho tem um centro em Cristo, um fundamento na Escritura e uma exigência de arrependimento. Agora, chegamos ao ponto 4, o clímax de todo o passagem. O Evangelho apunta sempre hacia adelante, hacia a la persona de Cristo mesmo. Versículos 7 e 8. E nesses versículos, Juan pronuncia umas palavras que definem e que limitam toda a sua vocação. O texto diz: e predicava dizendo: viene tras mim el que é mais poderoso que eu, a quem não sou digno de desatar encorvado la correia de su calçado. Eu, a la verdade, os he bautizado com água, pero ele os bautizará com Espírito Santo. Hermanos, observem o argumento de Marcos nestes versos. Aqui Marcos avança hacia o ponto culminante de esta porção de 8 versículos. Hasta o versículo 6, todo ha girado em torno de la figura del heraldo, de Juan el Bautista. Su ministério impactante, su bautismo, su vestimenta profética, su dieta. Pero en los versículos 7 y 8, Juan hace algo extraordinário. Juan aparta a mirada de las multitudes de si mismo y la dirige con determinación hacia aquel que viene. El texto nos dice que el Mesías está viniendo. Isso não é um evento para um futuro lejano e incerto, é algo iminente. Está sucedendo já. A mensagem ou a predicação de Juan Bautista apunta para uma venida iminente de Jesus. O mensageiro cumpre com sua função ao señalar a Cristo, ao señalar a Jesus, ao Senhor.
Juan era, segundo el propio Jesús, el más grande de los profetas nacidos de mujer. Sin embargo, Juan se consideraba indigno de realizar a tarefa mais humilde e despreciada que um escravo podia ser em aquele tempo: desatar as sandálias de seu Senhor. Hermanos, para entender a profundidade de esta humildade, devemos saber que na tradição judia de aquela época, um discípulo estava disposto a fazer quase qualquer serviço para seu maestro, exceto desatar-lhes as sandálias. Essa era considerada uma tarefa exclusiva e degradante a los escravos judios. Pero Juan disse que ele nem sequer era digno de ser el escravo de Jesus. E aqui há 3 níveis de serviço que vale ressaltar para a melhor compreensão desse texto. O discípulo que sirve em quase todo, o escravo que sirve em todo, e Juan, que se considera indigno incluso do serviço mais baixo ante a majestade de Cristo. Irmãos, não creio que isso é uma modéstia falsa. Eu creio que é a resposta natural e honesta de alguém que ha vislumbrado a grandeza infinita de Jesucristo. E mira, Juan añade uma distinção fundamental. Eu os he bautizado com água, pero ele os bautizará com Espírito Santo. Este é o clímax de todo o passagem. Essa palavra pero marca um contraste absoluto entre o ministério de Juan e o ministério de Jesus. E observem que Juan não disse que quizás Jesus bautizará, sino que bautizará. E essa é uma certeza absoluta. Não é uma mera possibilidade ou um desejo piedoso de Juan Bautista. É algo seguro, é algo que ocorrerá. Juan batiza com água, Jesus bautiza com Espírito Santo. Irmãos, em aqueles entonces, el agua, e para nós também, el agua é externa, é material e simbólica. El agua pode limpiar el cuerpo, pero não limpia el alma. O Espírito Santo é interno, espiritual e radicalmente transformador. Isso significa, irmãos, que o bautismo de Juan preparava o terreno, o bautismo de Jesus traeria o cumprimento. Entre Juan e Jesus, por lo tanto, há uma diferença de natureza, como a que existe entre lo finito e lo infinito, ou entre a luz pálida que refleja a luna e a luz original e abrasadora do sol. Pero há algo todavia profundo aqui. En el pensamento judío de la época, el bautismo con agua era un rito de purificación. El Espíritu Santo, en cambio, era la grande promesa para los últimos tiempos. Profetas como Ezequiel haviam anunciado que Deus pondria seu Espírito dentro de seu povo para dar-lhes um coração novo.
E quando Juan anuncia que Cristo bautizará com o Espírito Santo, está declarando que a era do cumprimento, a era de la venida del Espírito, viene a trazer uma ressurreição interior. E isso se cumpriu de forma gloriosa, como vemos no livro de los Hechos, capítulo 1, verso 5, quando o próprio Jesus ressuscitado lhes disse a seus discípulos: Juan certamente bautizou com água, mas vosotros sereis bautizados com o Espírito Santo dentro de não muitos dias. Irmãos, Pentecostés foi o cumprimento direto de lo que Juan Bautista anunciou a orillas del Jordão. O Espírito Santo vino. E as mentes de los discípulos foram iluminadas. Suas debilidades foram transformadas em fortaleza e seus corações foram inundados de um amor e poder sem precedentes. Irmãos, hemos recorrido aqui essas 4 verdades maravilhosas e permita-me agora concluir aplicando esta palavra a nossas vidas. O Evangelho de Marcos começa mostrando-nos que a venida de Jesus não foi uma improvisação divina ante um mundo perdido. Deus lo havia planeado. Deus lo havia prometido siglos antes. E quando o reloj da história marcou o momento exato, Deus enviou a Juan Bautista para preparar o caminho. O mensagem de Juan era cortante e claro: arrepientam-se e confiesen seus pecados, vuelvan a Deus. Pero sobretudo Juan nos señalou a alguém mais grande, aquele que é infinitamente superior, aquele que tem o poder de transformar o coração humano mediante o Espírito Santo. E para aqueles cristianos em Roma que sofriam bajo a persecução ou o terror de Nerón, este passagem é um puerto seguro para el alma. O Evangelho que eles haviam abraçado não lhes prometia uma vida de lujos ou ausência de problemas. Ao contrário, começou em la dureza del deserto, com um profeta humilde apontando a um Messias cuja corona seria de espinas. Pero essa aparente debilidade era o caminho para o triunfo eterno. O mesmo Cristo que bautiza com o Espírito Santo é o que venceu a morte e reina sobre todo império humano. E a pergunta para nós hoje, em la comodidade de nosso tempo, é direta: como hemos respondido a este Evangelho? Vivimos em uma complacência religiosa pensando que cumprir com certos ritos é suficiente. Juan nos adverte com sua vida e com sua mensagem que não basta com estar entre a multitude que escuta, nem com admirar a um pregador, a um predicador. Lo que Deus busca, hermanos, é um coração quebrantado, uma vida que reconhece sua necessidade e um arrependimento genuíno que permite que o Espírito haga em nós lo que nenhum esforço humano poderia jamais lograr. E eu quero deixar algumas aplicações práticas para nós outros. E pido que ponga sua atenção. Primeiro, examinem a profundidade de sua fé. Pergunte-se com honestidade delante de Deus:
he experimentado um arrependimento genuíno que ha cambiado minha direção de vida? Ou só tenho uma religião de aparência e costumes? O arrependimento não é emoção passageira, como vimos, de um serviço dominical. O arrependimento é um cambio de mentalidade que se evidencia em nossas decisões diárias. Se há pecado não confessado, hoje é o dia para traê-lo à luz. Hermanos, Deus é rico em misericórdia e nunca desprecia um coração que se humilha ante Ele. Então, examinem-se profundamente delante do Senhor. Segundo, não intentem viver a vida cristiana em suas próprias forças. A menudo vivimos como se o Espírito Santo não hubiera venido, lutando contra o pecado solo com nossa força de vontade. Hermanos, recuerden, Jesus bautiza com o Espírito Santo. Ele é quem dá o poder para testificar, a força para vencer as tentações, a capacidade de amar como Cristo nos amou. Pídanle cada manhã que los llene del Espírito Santo e dependam de seu poder transformador para lutar contra o pecado. Terceiro, sigam o exemplo de humildade de Juan. Em uma cultura que nos grita constantemente, mira-te a ti mesmo e busca tu própria glória, Juan nos ensina a dizer, mira a Cristo. Ele não buscava ser o centro de la atenção. Ele era uma voz que señalava a palavra. Que Deus nos conceda ser pessoas assim, que vivam com integridade lo que creem e que aponte sempre a Cristo e nossos próprios logros, reconhecendo que só Ele é poderoso. Irmãos, isso aqui é importante para pastores, ancianos, pero para todos nós outros que compartimos o Evangelho com outras pessoas. Devemos apontar hacia Cristo, levar a pessoa a mirar a Cristo, não a nós outros. Quarto, descansem plenamente em la obra de Cristo. Irmãos, o Evangelho não é uma carga de coisas que devemos fazer para que Deus nos acepte. Ao contrário, é o anúncio de lo que Deus já hizo por nós em Cristo, em seu Hijo. E por lo tanto não vivam angustiados tratando de ganhar o favor, ou o amor, ou a atenção de Deus. Vivam com gratitude, vivam com liberdade, porque esse favor já foi ganhado totalmente na cruz e sellado por el Espírito Santo. Hermanos, o Senhor Jesus vino uma vez. E Juan preparou seu caminho no deserto. O Senhor prometeu volver, verdade? E hoje nos chama a nós a preparar o caminho novamente, em nossos corações, em nossas famílias, em nossa sociedade. E necessitamos do Espírito Santo para que nos ajude a responder com uma fé viva, com um arrependimento sincero e vidas que refletem a glória de nosso Senhor Jesucristo. Vamos orar? Padre, te damos gracias por las buenas nuevas del Evangelho de Cristo. Te damos gracias por essas palavras com as quais Marcos inicia su Evangelho. El princípio del Evangelho de Jesucristo, Hijo de Dios. Gracias por
porque nesse texto hemos visto de maneira muito clara que o Senhor ha cumprido com suas promessas. E isto nos ensina uma vez mais que o Deus revelado nas Escrituras é um Deus imutável. Pero também nos ensina que o Senhor mesmo, em sua soberania, ha elegido a predicação do Evangelho como uma maneira de chamar ao arrependimento a todos aqueles que o Senhor mesmo ha elegido para a salvação. Padre, pedimos que em nossos dias, que em nossa igreja, aqui em Panamá Oeste, podamos ver pecadores vindo ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Ajuda-nos a seguir predicando com fidelidade o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que aponta hacia Cristo, hacia seu sacrifício em la cruz e hacia sua ressurreição. Padre, bendice-nos como tu pueblo. Usa nossas vidas, ó Deus, para que outras pessoas possam conhecer a Cristo. Dá-nos, ó Deus, a lo largo de esta semana que inicia hoje, a oportunidade de compartilhar o Evangelho com alguém em nossa família, em nosso local de trabalho, em el vecindario. Te pedimos, ó Deus, tu graça, para que podamos estar atentos às oportunidades que o Senhor nos ha regalado para compartilhar o Evangelho. Essa é nossa tarefa, a tarefa de cada cristiano, anunciar a morte e a ressurreição de Cristo hasta que Cristo venga por segunda vez. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Hermanos, pongámonos de pé.